Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos assim tenham um dia bastante feliz. Vamos à oração? E hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Dê-me esta montanha. E a lição de hoje está baseada no livro de Josué, capítulo 14, dos versículos 6 a 14, e Josué 32, versículo 12. O que nós vemos aqui é que Eleazar, que era um sumo sacerdote e filho de Arão, e Josué, que era líder do povo de Israel, fizeram justamente como o Senhor ordenou por intermédio de Moisés, que está lá em Josué 14:2, e eles dividiram a herança entre 12 tribos de Israel, e justamente Josué, juntamente com Caleb, foram os únicos que após 40 anos tinham a idade para serviço militar, que eles estavam assim entrando ali na Terra Prometida, ou seja, a segunda geração é que adentrou a Terra Prometida, e aqueles que eram realmente da primeira geração e que nasceram ali naquela primeira geração, foi somente Josué e Caleb. Os demais pessoas do povo de Israel, eles nasceram nessa caminhada durante o deserto. Pois bem, era a chegada a hora de Caleb receber a sua herança, conforme Deus havia prometido diretamente para ele, Caleb, ainda quando ele era jovem, quando ele estava com Moisés, e Moisés ainda estava vivo, né? E já havia se passado, agora nesse momento, 45 anos, e Caleb tinha 85 anos, que está lá em Josué 14:10. Mas ele mantinha o seu vigor, a sua esperança, que ele permanecia como antes, na sua confiança sempre no Senhor a qual ele servia, e ele nunca mudou a posição, porque ele tinha certeza que Deus daria vitória para ele, como prometeu lá em Josué 14:12. E com a bênção de Josué e a aprovação de Deus, Caleb conquistou um terreno ali chamado Hebron, que inclusive o próprio Caleb pediu assim: dá-me esta montanha, que é ali em Hebron, que eram umas terras assim de homens altos e fortes, que eram os filhos de Anak. E assim Caleb e Josué exemplificaram que mesmo diante de desafios, a confiança em Deus tem que permanecer acima de qualquer circunstância. E no caso de Caleb e Josué, tinham um coração comprometido e alinhado com Deus. E a história de Caleb dentro do povo de Israel, ela é simplesmente maravilhosa, né? E nos ensina lições bastante valiosas, porque Caleb, nunca se esqueceu da promessa que o Senhor havia feito para ele através de Moisés, que ele entraria na terra onde seus pés haviam pisado. Ou seja, a primeira vez que ele foi com Moisés, né, que ele, como espia, que ele adentrou lá junto com outros 10 espias, e que agora ele está voltando, e que aonde ele havia pisado no passado, ele receberia aquelas terras, que está lá em Números 14:24. E Caleb, ainda jovem, foi um dos 12 espias enviado por Moisés para relatar e explorar toda aquela terra de Canaã, pela primeira vez com coragem e fé e determinação, enquanto os outros 10 espias temeram os gigantes de Anak e assustados tentaram desanimar o povo de Israel.
Já Caleb, um líder de Israel corajoso, e 45 anos depois, por sua fé e perseverança, confiando sempre no Senhor, com a idade de 85 anos, ele ainda se mantinha forte, com determinação, e ele entrou em Canaã. E ao se referir ao seu relatório sobre a terra prometida, declarou Caleb: eu lhe relatei o que estava no meu coração, que está lá em Josué 14:7. E ele menciona isto baseada na convicção, na certeza e na orientação que Deus havia dado para ele, de que aquelas terras, aquele território seria conquistado por Israel, uma promessa bem antiga, e que aquela herança tornou-se uma realidade, um símbolo de fé. E Deus prometeu a Caleb que ele entraria em Canaã e receberia em Hebrom como herança por sua fé. Está lá em Números 14:24, e Deus havia falado bem antes disso. E isto quando a primeira vez ele, como espia, Deus fala. Olha que Deus fala: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá, que está lá em Números 14:24. E de fato, isto ocorreu 45 anos depois, mesmo tendo uma longa caminhada pelo deserto, permaneceu fiel ao Senhor a todo o tempo, até receber por último as suas terras, como diz lá em Josué 14:6. Sabe, isso aqui é simplesmente um contraste enorme. Os outros 10 espias, em seus relatos negativos de Canaã, a qual eles foram bastante infiéis a Deus, semearam a discórdia, o medo entre o povo de Israel, que convenceram a maioria do povo de Israel. Não confiaram nas promessas divinas e ficaram andando 40 anos pelo deserto como castigo de Deus, e acabaram morrendo nesse percurso todo, chegando quase próximo de Canaã. Eles morreram, ou seja, antes deles possuir a terra de Canaã, que está lá em Números 14, versículos 36 até 38. Já Caleb e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação de Canaã, que está lá em Números 14, 24 a 30. E pelo profundo comprometimento que eles tiveram e confiança no Senhor, é que eles mencionam da Bíblia do hebraico, que diz lá: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, que está lá em Josué 14:8. E assim, bem oposto de outras pessoas que se deixaram levar pela idolatria e foram servir deuses estranhos e não confiaram no Senhor, acabaram se perdendo. E essa expressão de tão importante que ela é repetida por 2 vezes mais tarde, destacando o caráter e a fidelidade de Caleb, que aparece ali no livro de Josué, capítulo 14, versículos 9 e 14. E assim como nós vimos, o próprio Deus diz que Caleb tinha outro espírito, que está lá em Números 14:24, que diferenciava Caleb e Josué dos demais espias, das demais pessoas, principalmente aqueles 10 espias que ele era muito pessimista, que passaram informações assim bastante ruins para as demais pessoas, levando a eles ao pessimismo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, Deus tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14:6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E a salvação só vem através dele, Jesus, e não existe outro meio.
E que não adianta você insistir através de reverendo, de pontífices, de padres, de papa, de pastores, quem quer que seja. A salvação e o único mediador entre homens e Deus é Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, mantendo uma fidelidade, assim como Caleb e Josué mantiveram, você ganhará de presente algo fantástico e maravilhoso, que é a salvação. E na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará todos aqueles que o aceitaram e observaram seus mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, minha amiga, possa analisar, estudar mais as Sagradas Escrituras, buscar sabedoria dos céus através do Espírito Santo para ter um entendimento da palavra de Deus, para ver que a salvação é somente em Jesus. Que você tenha realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.